Está aí na sua tela o texto que nós trabalhamos ontem, e segunda-feira é dia de rever o que foi dito ontem na Casa da Rocha Guarulhos. Maiores detalhes, entre no nosso canal no YouTube. Você que já está no YouTube, entre aí nesse canal que você já está e confira a íntegra da conversa de ontem. Aqui a gente tem que correr um pouquinho, mas vamos lá. Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Jesus vem falando sobre autenticidade. Para isso, a gente vai se lembrar que no 37, capítulo 6 de Lucas, versículo 37, por exemplo, ele fala: não julguem os outros, olhe para você, deixe de ser hipócrita. Ele fala assim: cuidado com você que está admirando esses fariseus religiosos aí, porque eles são cegos, guiando outros cegos. Isso não vai dar certo. Ele também lembramos aqui que ele também usa aquela metáfora, aquela história do cisco no olho do outro sendo julgado por quem tem uma trave no seu próprio olho. Aquelas coisas assim que mostram que Jesus está dizendo: sejam autênticos na espiritualidade de vocês, parem de olhar para o outro e olhem para vocês. E esse trecho que lemos agora, digamos que é o fechamento dessa história. E Jesus abre esse texto no versículo 46, apresentando uma possibilidade de uma espiritualidade esquizofrênica. Eu escutei isso pela primeira vez da boca de um professor lá no seminário, e eu achei muito interessante. É verdade, a religião faz com que a gente viva uma espiritualidade que ela não é real, ela é desconectada. Aquilo que eu falo não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu vivo. A gente chama isso de hipocrisia, sim, mas às vezes a coisa é tão interior, ela é tão dentro do sujeito que ele nem sequer percebe. Ele acha que é assim que tem que ser, como alguém que é esquizofrênico ou que sofre da esquizofrenia, um mal assim terrível, que desconecta a pessoa da realidade. Ela acha que aquilo que ela está vendo é real, mas não é. E o problema da religião é que quando ela se torna a realidade do coração, é assim. A pessoa acha que ela está certa, a pessoa acha que o mundo que ela está vivendo, esse mundo da religião e tal, ele é o correto, e não é. E essa é uma realidade presente na vida daqueles que estão lá conversando com Jesus, e é para eles que ele fala, e Lucas registra para que essas palavras cheguem até nós, porque nós também, sem dúvida nenhuma, vivemos essa possibilidade. Qual possibilidade? De sermos discípulos de Jesus que não são discípulos de Jesus. Discípulos fake, carregam o nome de Jesus, mas não tem nada a ver com ele, vivem uma espiritualidade esquizofrênica. A partir do 47, então, Jesus mostra quem é esse que é um verdadeiro discípulo. Quem é esse que é uma pessoa que se relaciona comigo da maneira adequada. Para isso, ele diz o seguinte: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu destaquei ontem aqui os verbos vir, ouvir e praticar. E a gente já abre aqui, fazendo uma análise do texto grego, esses verbos estão no particípio. Para nós, isso não muda muito, porque o português não alcança essa situação. O particípio, gente, é um adjetivo verbal presente no grego que qualifica o indivíduo pela ação e faz com que a gente entenda que aquilo que a pessoa está fazendo é parte dela. Ou seja, esse formato gramatical demonstra uma ação que é inerente ao indivíduo. Aquilo que ele faz é aquilo que ele é, ou seja, ele faz aquilo que é.
Então esse discípulo de Jesus, qualificado aqui por Jesus, ele vem, ele ouve e pratica, porque isso é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ir até ele, é ouvi-lo e é praticá-lo. Esse que faz isso, o faz porque é discípulo. Por quê? Porque ser discípulo é fazer isso, é ser assim. O discípulo de Jesus, portanto, vem, ouve e pratica porque ele é discípulo de Jesus. Desculpe ser redundante falar tantas vezes isso, mas é isso. O que é ser discípulo de Jesus? É vir, ouvir e praticar. E um discípulo de Jesus faz o quê? Ele vem, ouve e pratica, porque ele é assim, está nele. Além daquela mera obediência por convicção de que aquilo que Jesus está dizendo é certo, e isso também faz parte, essa situação tem a ver com o coração. Tem a ver com ser. Eu sou assim. Não faz sentido viver uma vida que não seja assim para o discípulo de Jesus. As palavras de Jesus, elas fazem sentido, elas dirigem a vida do discípulo de Jesus, porque ele é uma nova criação. Falei isso ontem também. O discípulo de Jesus, ele não segue uma cartilha de bom comportamento, ele é uma outra pessoa, porque ele foi reconciliado com Deus através de Jesus e ele vive assim. Então não é uma mudança comportamental somente. Essa mudança comportamental acontece porque ela acontece primeiro no coração. Eu sou o discípulo de Jesus, então eu faço coisas de discípulo de Jesus, né? Jesus também ele explica como é que essa transformação acontece. Ele fala assim, que esse daí que vem, ouve e pratica é como um homem que, ao construir uma casa, está no 48 isso, não falei, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então Jesus está dizendo assim, esse daí que vem, ouve e faz, a coisa começa na profundidade. Ele é uma nova criação e ele vive como um discípulo de Jesus, construindo a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Um discípulo de Jesus constrói a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Os alicerces da sua vida, o alicerce da sua vida é Jesus, é a rocha, ele cava para isso. Eu falei ontem que essa conversa acaba muito bem para a nossa realidade de hoje, que vivemos uma espiritualidade, além de fake, uma espiritualidade ostentadora. Ela mostra, ela aparenta, bem parecido com aquilo que Jesus vê ser a prática de vida dos fariseus, que ele tanto exorta, condena e denuncia nas suas conversas, né? Uma espiritualidade que tem mais a ver com produção, realização, ser, atingir, realizar, conquistar. Falei aqui semana passada que eu fiquei assim abismado de chegar até mim um vídeo de um pastor criticando aquela atleta que nas Olimpíadas disse, não, eu não consigo. E ele dizendo, essa geração é uma geração de mimimi, como assim não consegue? O que é isso, gente? É a adaptação da realidade da sociedade. A sociedade pensa assim, ainda mais a nossa capitalista. Falamos sobre isso agora há pouco. Vai lá, faça, você consegue, a chance é para todos. Quem não consegue é vagabundo, preguiçoso. Pego isso aí e trago para minha espiritualidade. Então, é isso aí, Deus vai me levantar, vai me honrar, eu vou conseguir em todas as coisas, tudo eu posso naquele que me fortalece, esquizofrênica, aquelas coisas loucas. Então, por conta dessa realidade é que nós precisamos lembrar de textos como, por exemplo, Provérbios 16:32. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É difícil você ouvir isso hoje, né? Não, mais vale é conquistar a cidade. Ainda que você vá para o púlpito e fale um monte de palavrões. Tem um vídeo rolando aí. Oh, Jesus, né? O importante é você... O que é isso? É falta de entendimento de que a gente precisa gastar o nosso esforço, nos esforçar e gastar a nossa vida, o nosso tempo na estrutura da casa. Uma espiritualidade madura
ela se desenvolve no íntimo. Não é nessa loucura toda, é no íntimo. Vamos lembrar? Mateus 6:5. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Espiritualidade e ostentação. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus dá valor a isso. Eu destaquei também uma outra situação do grego, que é a palavra edificar, construir, que Jesus utiliza no primeiro versículo que nós lemos. É como homem, segundo, no 48, é como homem que ao construir uma casa, esse construir uma casa, edificar uma casa, na análise do grego é uma palavra que está no verbo perfeito. Isso também é significativo. Sabe por quê? Ele está dizendo o seguinte: aquele que constrói a casa desse jeito, constrói agora para a eternidade. Porque o verbo no perfeito tem essa característica, é algo que começa agora e segue para a eternidade. Jesus não está falando de coisas passageiras, não está falando de coisas descartáveis, está falando de uma vida que é construída visando a eternidade. Começa agora e segue. Cavar um alicerce é dispendioso e é custoso, mas é fundamental. É fundamental. A gente pode conviver com qualquer tipo de problema na casa, mas problema de alicerce, de fundamento, não dá. Isso inclui, portanto, da parte do discípulo, cavar. É aquele trabalho difícil. Não tem brilho, não tem glamour, não aparece. São as disciplinas espirituais que a gente pouco pratica, mas que são importantes e que gasta tempo. É a oração, é o jejum, é a leitura bíblica, sabe? Aquele dia a dia que você vai construindo, que você vai cavando. Então, essa prática tem a ver com esforço, gasto no desenvolvimento na espiritualidade como Jesus quer. Então é para isso que ele está nos dirigindo. Você quer ser meu discípulo? Então construa a tua espiritualidade, a tua vida sobre a rocha. E o próprio Cristo é a rocha. Não se esqueça disso. Ontem eu dei uma pincelada, e vou fazer isso também aqui muito rapidamente, em três termos teológicos que eles servem para essa conversa aqui. O primeiro deles é ortodoxia. Ortodoxia é a doutrina correta. Vir até Jesus e buscar a essência do que ele fala é muito importante para um discípulo de Jesus não ser guiado por outros cegos, né? Não ser guiado por cegos, melhor dizendo. As palavras de Jesus precisam importar para nós, elas precisam ecoar dentro de nós. Às vezes falta para nós aquela atitude dos bereanos que lá em Atos conferem o que Paulo disse a respeito de Jesus, indo até as Escrituras, lendo lá o que eles tinham como escritura para o momento, que é o Antigo Testamento, e conferindo o que Paulo fala. É aquele apego por saber que o que eu estou ouvindo, o que eu estou aprendendo, o que eu estou lendo é uma ortodoxia, uma doutrina correta. Essa palavra vem de Jesus. Ela vem de Jesus, ela tem a ver com o Evangelho de Jesus. Então, isso é fundamental. A outra palavra é a ortopatia, que quer dizer patos correto. Orto, correto, patos, interior. Interior, coração, né? Aquela coisa de ser transformado. A ortodoxia, que é a doutrina correta, é assimilada pela mente e vai entrando dentro de mim. Olha que legal. Vai descendo, eu falo isso de vez em quando, né? Desce da cabeça para o coração. Vai se tornando a minha realidade. Eu não consigo pensar o mundo de outro jeito. Eu não consigo ver o mundo de outro jeito. Tudo vai sendo transformado, porque aquilo que eu aprendo desce para o coração e
e se torna verdade em mim. É o Cristo que habita em mim através da sua palavra. E aí, depois disso, acontece a ortopraxia, que é a prática correta dessas verdades que eu aprendi, que se incorporaram em mim e que se tornam parte da minha vida. O caminho contrário não funciona. Não dá para eu tentar ser alguém que tem uma praxis correta se essa praxis não é fruto desse movimento da ortodoxia, uma doutrina correta, e a ortopatia, a transformação do meu coração que explode em atitude. Né? É assim que tem que acontecer com a gente. Um discípulo de Jesus vive isso, porque nós somos o que cremos e fazemos o que somos. Somos o que cremos e fazemos o que somos. Então, viver dessa maneira é ser preservado no mundo caído, porque no 48 você sabe bem que Jesus fala que esse que constrói a casa será atingido por tempestades. Inerente à nossa humanidade, a torrente vem. Inclusive a palavra no grego, ela está no auristo, que significa isso. Aconteceu, pronto, não tem mais o que fazer. Né? Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por enchentes. A espiritualidade madura sustenta o discípulo diante da dificuldade da vida, justamente porque ele está consolidando, ou ele consolidou, ou está consolidando a sua fé e a sua espiritualidade na rocha, que é Jesus. E isso dá a ele entendimento desse mundo caído, dá a ele a relação que ele precisa ter com Cristo, e vem tempestade, vem chuva, tudo bem. Também porque está construindo para a eternidade. E a gente aplica isso facilmente. Primeiro, fique com Jesus na sua decisão de andar seriamente com Ele. Fique com Jesus. Fique firme nessa decisão que você fez de andar seriamente com Jesus. É um trabalho árduo. Poucos querem, estava conversando isso com os meus amigos semana passada, preparando essa conversa. Poucos querem, é muito mais sedutor o heteros evangelho que nos apresenta a possibilidade da vitória acima de qualquer coisa. Essa espiritualidade da ostentação, ela é sedutora, mas não é ela que Jesus nos recomenda viver. É essa de quem cava, às vezes olha para trás, olha para o lado, não vê muita coisa, às vezes até fica sozinho, porque a gente está indo na contramão disso cada vez mais, mas permaneça. Diante das loucuras sedutoras que estão diante de nós, eu quero dizer para você, você está certo. Siga em frente, você está certo. E que Deus nos abençoe em tudo isso, em nome de Jesus. Valeu, gente, esse foi o nosso Novamente. Amanhã tem mais.